Alô, amigos, saudações. Hoje o nosso podcast Ser Filho de Quem está tendo o prazer e a alegria de entrevistar o nosso amigo Paulo Eduardo Costa, o Paulinho da papelaria, o Paulinho do Rotary, o Paulinho da Ana, enfim, o Paulinho que é polivalente nesse Tocantins. Mas vamos começar bem perguntando pelo título do nosso programa. Paulo, ser filho de quem? Eu sou filho do senhor João Gonçalves da Costa, mais conhecido como João Dodô, ou o Dodô da Colônia, e da dona Efigênia Cunha Costa, também funcionária da colônia, que trabalhou na colônia até aposentar, tanto o pai quanto a mãe. Meu pai o Dodô era auxiliar de serviços gerais, aqui ele faz tudo. Ele era pedreiro, servente, ajudante do eletricista, descarregador de caminhão, limpar o hospital, pintura, tudo que se precisava de fazer, de imediato, o doutor Heitor gritava assim: chama o Dodô que ele faz. E realmente o pai... Ele foi o Severino da época. Severino da época. Isso. E a minha mãe, ela era a copeira do doutor Heitor. Ela era a cozinheira, copeira, que cuidava da casa do doutor Heitor. A gente morava num anexo à casa dele. Eu morei lá até os 10 anos de idade. Eu nasci e fiquei lá até os 10 anos de idade. E ali a minha mãe cuidava do doutor Heitor. Depois, quando o doutor Heitor saiu, que ele adoeceu e ficou doente, eles levaram ele para Belo Horizonte, a minha mãe foi ajudar na cozinha da colônia, que era uma cozinha enorme, uma cozinha que fazia gosto a gente ir. Que a gente chegava lá, eles fritavam, tinha uma chapa quase do tamanho dessa mesa, que eles jogavam os bifes em cima da chapa para fritar os bifes para os internos. Aquilo era uma coisa de doido para a gente que era criança, ver fritar aquela quantidade de bife. E degustar também, e degustar, que aí você podia pegar e separava um e falava, pode comer, porque era muito bom, né? Uma comida de qualidade, sempre foi uma comida de alta qualidade. E há pouco tempo eu visitei as novas instalações e o diretor convidou a gente, como a equipe visitante. Nós estávamos lá representando o GRAPAC e nós tivemos o prazer de degustar daquela comida que continua boa. Então, Paulo, eu imaginava que você tivesse nascido aqui na rua. Você é oriundo da colônia. Sim, naquela época, no município de Umbá. Naquela época a colônia pertencia a Tocantins. Sim, mas não sei se você lembra, naquela época a divisa do município de Tocantins e Umbá era o córrego. Sim. Então tudo que estava do lado, vamos botar daqui para lá, do lado esquerdo do córrego, pertencia ao município de Umbá. Tudo aquilo que estava do lado direito pertencia ao município de Tocantins. A colônia estava do lado direito, pertencia ao município de Tocantins. Mas a parte administrativa do diretor pertencia ao Umbá. Tanto é que eu nasci e sou registrado em Umbá, por ter nascido do outro lado do córrego lá. Paulinho, o Dodô pessoa super conceituada e querida no Tocantins, excelente pescador, né? A dona Efigênia, os meus filhos, quando pequenos, aqui em Tocantins, os seus pais morando ali no início da avenida, e os meus meninos saindo para ir à rua comprar guloseimas, eles sempre passavam ali e ganhavam um carinho ou um agrado da avó Efigênia. Eu me lembro disso muito bem. Mas você, que nasceu lá na colônia, seu pai e sua mãe trabalhando o dia inteiro,
Como é que ficou a família enquanto isso? Quantos irmãos nasceram também lá na colônia? Todos? Não. Nasceu na colônia foi apenas eu. Você é o mais velho? É, eu sou o mais velho. O João Luiz já nasceu aqui em Tocantins. A Ana já nasceu aqui em Tocantins. A Ana é abaixo de mim. Depois o João Luiz já nasceu aqui em Tocantins. Que foi um intervalo que a mãe teve de quase 10 anos, e quando nós mudamos para Tocantins, e foi só eu que nasci lá. Os meninos já foram nascendo aqui e cuidados aqui em Tocantins. É importante dizer, eu gostaria que você nos falasse rapidamente dos seus irmãos. Idade, profissão. Joaquim, eu não sou muito de guardar a idade, não. Então, sou eu, a Ana Gonçalves Amaral, sim, que é professora aposentada, foi diretora de escola, hoje mora lá no Barro Branco, ela tem uma propriedade, mora com o esposo lá. O nome do esposo? Evilácio do Amaral. Evilácio. O João Luiz, todo mundo conhece, que é o João Luiz fotógrafo, né? Casado com a Maria Aparecida Cabral, hoje reside lá em Segundo Patrimônio. A Maria Sibeli Costa, que é a esposa do Cláudio, da Vidro Cláudio. Sim. E o Fernando Luiz Costa. O Fernando é professor, trabalhou muitos anos na contabilidade do Roberto, hoje ele é professor, leciona em Piraúba. Correto. Então, uma família de pessoas simples, lutadoras, abnegadas, mas que estão dignificando e enriquecendo a comunidade tocantinense. Mas o Paulo é essa pessoa simpática, super conhecida, porque trabalhou no comércio boa parte da vida dele. E como que foi o menino Paulinho? De que ele brincava, se fazia arte, ou se sempre teve essa cara de bonzinho que você mostra até hoje? O interessante é que até os 10 anos eu morei lá na colônia, com 9 anos e pouco, quase 10, lá naquela época, eu só podia brincar na rua de cima, aonde é a casa que morou o doutor Heitor. Sim. Lá morava o doutor Heitor. Aquela rua da escola. Aquela rua da escola, a rua da escola. Aonde a escola morou o seu Geraldo Magela, o pai do Calado. Isso. Então ali morava eu, o Calado, né? E depois que foi mudando outros funcionários. Nós não podíamos passar para a rua de baixo, aonde é a estrada, porque ali transitavam os doentes. E a gente não podia ter acesso. Como a gente não ia, o doente também não vinha próximo à nossa casa. Era uma medida sanitária de prevenção. E que todo mundo... E eu falo que é o seguinte, eu tenho muita saudade. Teve um doente, a gente chama ele de crioulo, que eu gostava demais dele. Ele era um negro branco, o famoso Debrange. Era um negro, já na época ele devia ter mais de quase 50, quase 60 anos, e ele era o meu companheiro. Ele era o homem que me tirava de casa e me levava para pescar, porque o pai estava trabalhando, a mãe estava trabalhando. Aí ele passava lá assim, vamos embora, menino. E ele levava a isca, eu tinha minha vara de anzol, ele escava o anzol para mim, ele pegava o peixe no meu anzol. Ele nunca encostou um dedo no meu corpo durante esses anos todos que eu vivi com ele lá, desde os acho que 7 para 8 anos, que ele começou a me levar para pescar, que eu ia para a escola, voltava da escola para casa, chegava em casa, naquela época eu estudava lá na fazenda do Egídio Costa. Sim. Lá tinha uma sala de aula que a Dilma, filha do Egídio, dava aula para nós. Sei. Depois de lá muitos você anos, fez a primeira série. Depois de muitos anos que eu fiquei sabendo que a Dilma não era formada. Ela dava aula para nós, mas ela não era professora.
Mas Então, era professora por dedicação, por necessidade nossa. e por amor. Como eu tinha ali vários meninos daquela região que estudavam lá. Né? Tá bom. Você, lá na colônia, você ficou lá até os 8 anos? Até os 9 para 10 anos. Isso. Vindo para Tocantins, vocês começaram moraram primeiramente naquela antiga casa ali na antiga casa na Avenida, né? Era a casa de cima, quando minha mãe fez. Naquela época, meu pai estava bebendo muito, estava com um vício muito grande em álcool. Então, a minha mãe comprou a casa do senhor Lotério Costa, a casa de cima. E com muita dificuldade para pagar, depois nós trocamos a casa com o Caetano, a troco daquela casa de baixo, onde meu irmão morou até uns 4 anos atrás. E aí a gente acabou de quitar a dívida com o senhor Lotério, depois quitamos com o Caetano e moramos ali. Aí aqui eu vim ter muita amizade com crianças, que eram o Edson do Corrado, o Eton, os meninos filhos do João Taliba, né? Os meninos filhos do Solino Marques, que ali naquela rua nós crescemos, e ali a gente jogava muita bolinha de gude, bola, coisas que eu não tinha quando até os 10 anos que eu não conhecia. E depois, Paulo, você veio para a cidade de Tocantins, ali na Avenida, onde a maioria te conheceu, não é? A sua casa, outrora casa, hoje é demolida, não é? Está à espera ali de uma nova construção, mas na cidade você deu continuidade aos seus estudos onde? Voltando para cá, eu já tinha concluído lá o 4º ano. Quando eu voltei para cá, eles falaram que para mim ir para o colégio, eu tinha que fazer o 5º ano, ou admissão. Admissão ao ginásio. Ao ginásio. Aí funcionava na prefeitura, na sala da prefeitura, onde foi a Câmara de Vereadores, em cima, naquele sacada da prefeitura, ali em cima tinha uma sala de aula, e por incrível que se pareça, a minha professora é hoje a minha companheira de roteiro, a Sônia, esposa do companheiro Aloysio Marciano. Isso, Sônia Granda Lopes. Né? Outras professoras depois disso? Depois disso eu fui para o colégio, né? Já fui para o colégio, aí eu fui aluno da Antonieta, da Seni, Joaquim, Presalino. Você só passou. Nenzinha Marques. Você só passou por mãos boas, dedicadas. Professores muito dedicados, muito exigentes. E eu sempre com muita dificuldade, porque eu tive pouca matéria no primário. Então eu sempre tive muita dificuldade, inclusive em português, que eu venho tentando me corrigir, mas eu tenho até hoje muita dificuldade. Eu conheci o Paulinho também, aluno da Academia Rui Barbosa, lá em Ubá, a famosa escola do Samir. Lá você fez 2º grau contabilidade. Não, eu não fiz na Academia Rui Barbosa. Eu fiz na Escola Técnica de Comércio em Ubá. Ali na Avenida Raul Soares. Hoje atual Ângulo. Quando você me conheceu na Academia de Comércio em Ubá, eu estava trabalhando para o Samir. Eu estava assessorando, fazendo serviço de secretaria para o Samir, que ele estava tendo uma dificuldade muito grande, o secretário, ninguém queria trabalhar com ele, depois do episódio dele, ninguém queria trabalhar com ele, então ele veio atrás de mim, eu pedi ajuda à nossa querida, falecida amiga Dona Naná, Sim. que era secretária do colégio, uma excelente secretária, e ela me dava o suporte. Eu pegava todo o serviço que eu tinha que fazer lá, trazia, durante o dia eu arrumava um horáriozinho para ir lá, e ela me orientava para mim fazer o serviço da Secretaria do Samir. Eu consegui resolver questões do Samir ali, de muitos alunos que estavam na universidade, e às vezes tinham pendência
lá no curso que tinha feito com o Samir. Correto. Então, Santos Bike, esporte é vida e viver pedalando prolonga a vida. Santos Bike, para você que é ou não do Grupo do Pedal. Aproveite muitas novidades e ofertas especiais em 2025. Santos Bike, ali na Rua Raul Soares, em Tocantins. Radical Calçados e Esportes, tudo para você esportista amador ou profissional. E na linha de calçados e esportes, ninguém bate o nosso preço Radical. Casa do Celular, tudo o que você precisa em celulares e acessórios. Casa do Celular, manutenção em celulares, tablets e notebooks. Casa do Celular também ali na Rua Raul Soares, em Tocantins. Supermercado Oliveira e Filhos, trabalhamos com nossa família para servir a sua. Por isso, temos o melhor atendimento e as melhores ofertas com o menor preço. o nosso amigo Paulinho, ele prestou serviço na antiga Academia de Comércio Rui Barbosa como auxiliar administrativo na contabilidade, ele que já tivera feito na Escola Técnica de Comércio de Ubá o curso técnico em contabilidade. Mas o Paulinho, além de trabalhar na área contábil por esse período, boa parte dos tocantinenses conhecem o Paulinho Estafeta, ou seja, essa palavra para os novos, né? Ou seja, entregador de cartas, tem muita criança que às vezes não lembra, né? Tá certo? Tá certo. Hoje tem muita criança que não sabe o que é uma carta. Isso, exato. Ah, boa observação. Boa observação. Eu lembro do Paulinho com o boné quadrado do Correio. Isso. E Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos. O Paulinho fez concurso, ingressou lá em que ano e saiu que ano? Joaquim, o ano exato eu não consigo lembrar mais, mas eu fui para os Correios, eu tinha 22 anos, eu estava com 22 anos quando eu fui para os Correios. Eu passei no concurso, eu estava na época trabalhando na Fundação Hospitalar de Minas Gerais, eu era o secretário do administrador da colônia Padre Damião, que era o senhor Geraldo Magela. O doutor Heitor era o diretor, o senhor Geraldo Magela era o administrador. Eu era o secretário dele. Eu fazia o serviço de secretariado dele. Mas eu não estava assim, me sentindo muito à vontade no trabalho lá na colônia. Eu cresci ali, então eu vi que aquilo ali para mim não tinha muito, era muito parado, era muito preso dentro de uma sala, não era o que eu almejava para mim. Você não via perspectiva? Aí surgiu o concurso do Correio, eu fiz o concurso e passei em 4º ou 5º lugar. Tinha uma vaga para Tocantins, foi me dada a escolha de uma vaga para Tocantins. Eu vim para Tocantins, tinha 2 vagas em Tocantins. Eu vim para uma, o Zelino Gonçalves, filho do Lelico, veio para a 2ª vaga e tinha uma vaga na colônia que o Adilson foi para a vaga da colônia, trabalhar nos Correios na colônia. Sim. Muito tempo, muita experiência. Tem algum fato curioso, alguma experiência? Uma perseguição de cachorro, carteiro e cachorro não se cachorro não gosta de carteiro. Cachorro sente, eu falava que o cachorro sente o cheiro da cola da carta quando você vira a esquina. Quando você virava a esquina, o cachorro já levantava a orelha e foi sentir o cheiro da cola da carta. Sabia mais o horário que ia passar? E naquela época a gente tinha que rodar a cidade toda. Foi na época que surgiu o extrato de banco do Bradesco. Então, todo mundo da população tinha conta no Bradesco. Todo mundo recebia, uma vez por semana, um extrato de conta do Bradesco. E você? E eu tinha que entregar. Tinha que entregar. Nossa.
O trabalho do Correio, é óbvio que você tinha uma jornada de trabalho, mas tinha um volume de trabalho que dependia não do Correio e nem de você, dependia da população. Da população. Vocês ganhavam por produção também? Não, o Correio pagava na época que eu estava nos Correios, até o ano que eu saí, o Correio pagava um salário mínimo e tinha um plano de saúde. Era o salário mínimo mais o plano de saúde ao carteiro. Então era uma coisa que não dava para sustentar. Eu casei, você lembra que eu casei e fui morar naquele cômodo que era a fábrica de bala do Corrado, lá no ginásio, em 2 cômodos. Eu morava, eu tinha um quarto, uma cozinha do lado de fora com um banheiro do lado de fora. Então eu fui morar ali, casei com uma menina de família, de um homem que era considerado fazendeiro, né? Que o Nicola Cabido era um dos mais respeitados da zona rural lá do Santo Antônio, porque era um homem muito trabalhador, que tinha propriedade, então era considerado na época fazendeiro. E ela fez a opção de casar comigo. E eu só falei com ela o seguinte: uma coisa eu te garanto, fome você não vai passar. Porque trabalhar a gente trabalha. Ô Paulo, mas o namoro com minha querida amiga, hoje eu a chamo de primeira dama do Rotary, ela ri muito. A Ana é muito amiga da minha esposa Maria, já viajamos juntos, né? Principalmente quando da fundação da Rádio Alcance. Nossa querida Rádio Alcance. Né? E você namorou muito tempo? O Joaquim, eu comecei a namorar a Ana logo depois que eu entrei no quartel. Eu servi o exército, nós começamos a namorar. Então, os 9 meses que a gente passa incorporado às Forças Armadas, em Juiz de Fora, foi o período que nós namoramos assim. Eu vim aqui de 15 em 15 dias, e aí a gente encontrava no final de semana, eu chegava na sexta-feira à noite, ficava sábado e domingo. Quando não chegava no sábado, aí domingo tinha que ir embora, que segunda-feira eu estava no quartel. Então, passou esse primeiro período, aí depois, assim que eu voltei do quartel, o pai dela virou para mim e falou assim: namoro para mim é para casar. E eu dou 6 meses de prazo. Naquela época era assim, né? Era assim. Ela era menor e eu falei com ele assim: olha, de jeito nenhum, eu não consigo, estou desempregado, casar com 6 meses. Ele virou para mim e falou assim: olha, aqui não falta serviço, mas eu não fui criado na roça, eu não sabia nada de trabalho na roça. Aí eu virei para ele e falei assim: não, mas eu não vou casar com o senhor, vou casar com a sua filha. O homem olhou para mim e fechou a cara, e eu achei que ele ia me bater. Mas passou. Aí nós fizemos aquele negócio, continuamos namorando, mas namorando escondido. Ela estudava aqui na rua, a gente encontrava à noite, depois da aula, e eu trabalhando e me preparando. Nós namoramos 3 anos nessa condição. Quando estava completando 3 anos, eu cheguei perto dele e falei assim: quero que o senhor marque o casamento. Eu quero que marque o casamento. Aí ele marcou, com 60 dias de prazo. Com 60 dias. E aí, nós casamos. Nossa, um abraço para nossa querida Ana, né? Uma mulher que a gente tem um respeito, um carinho, uma admiração por tudo de bom que ela é para a sociedade, não só como representante comercial, mas também como mãe, como ser humano e como religiosa, né? E eu conheço um pouco a história de vocês. Daqui no Sogro davam quantos quilômetros? São 11 quilômetros. E ela vinha e ia e voltava todo dia para estudar. Ela depois vinha no final, e voltava. Depois no segundo ano, o pai dela comprou uma casa aqui na rua, exatamente para os filhos dormirem, para não ter que voltar, para ajudar eles nesse meio termo.
E aí né? Facilitou um pouco para a gente namorar. vocês. Né? Porque antes ia lá na porta do colégio, via um pouquinho e tinha que ir embora. Porque era só aquilo, porque ela ia embora, ela tinha carona para embora. Importante dizer, minha gente, que o namoro do seu tempo, no meu também, existia mais, existia o carinho, a afeição de todo namoro, mas exigia uma rigidez, Um respeito. uma vigilância e principalmente respeito. pela Respeito, pessoa. porque como é que você faz? Você está namorando uma menina, né? Que, Com boas intenções, aí você não vai levar a coisa a sério. Uma menina que na época, hoje ela é muito mais bonita do que eu. Eu sempre considerei minha mulher uma mulher muito bonita. Muito bonita. Eu de vez em quando pergunto a ela assim, mas o que você viu nesse homem feio? Aí ela fala assim, mas você nunca desistiu de trabalhar. Graças a Deus, eu nunca desisti de trabalhar. Paulinho, mas quantos anos de casados até agora? Joaquim, no dia 29 de dezembro do ano passado, nós fizemos 45 anos de casado. Eu costumo falar assim, nós estamos juntos há 48 anos. Minha amiga Ana é uma guerreira, É uma também guerreira. por isso, né? Também por isso. E desse feliz casamento, dessa boa convivência, sempre com parceria, também na labuta, porque você trabalhou nas empresas de ônibus, aqui em Tocantins e em Ubá, você teve outras lidas, e a Ana sempre ficou aqui, depois que implantaram a papelaria Tocantins, que não começou na Praça do Rosário, né? Ela sempre guerreira aí, criando os filhos e te ajudando na subsistência deles através do trabalho. Conta essa trajetória aí da Ana também como profissional, papelaria, onde que surgiu, até... Automecânica Reinaldão, veículos leves, pesados, de pequeno, médio ou grande porte, álcool, gasolina ou diesel. Automecânica Reinaldão, esse não deixa você na mão, ao lado do Fumo Sabiá, em Tocantins. Agrominas, tudo o que você precisa para a sua criação ou animal de estimação, além de agroferragens e utensílios agrícolas em geral. Agrominas no bairro Grama, telefone ou zap 99827-2303, falar com Leandro. WD Oficina Mecânica, vai viajar ou tá voltando de viagem? Então leva o possante para dar uma conferida, afinal ninguém quer ter problemas na estrada. WD Oficina Mecânica no bairro Grama, em Tocantins. A Liber Sistema de Automação, em Ubá e toda a região. Tudo que a sua empresa precisa para continuar crescendo e melhorar ainda mais o atendimento ao seu cliente. A Liber Sistema de Automação, em Ubá e toda a região. Paulo Eduardo Costa, Ana Cerdeira Costa, não é? Nossos amigos. Hoje nós estamos contando a história do Paulinho da papelaria, Paulinho que é da Ana, do Rotary, de muita coisa mais. Mas a gente estava falando, Paulinho, do início da papelaria Tocantins, que tem longos e bons anos, né? Sim, longos anos. Quando o meu filho mais velho nasceu, eu estava nos Correios e com uma peregrinação, porque além dos Correios, eu estava trabalhando à noite lá no nosso amigo Samir Aicon, e aos finais de semana eu fazia a contabilidade particular do nosso amigo Antônio Costa Santiago, o Toninho da fábrica de Mangueira. Sim, sim. Eu tinha combinado também com ele, chamado de Paulinho do Palito. Toninho do Palito. Isso. E eu fazia para ele a contabilidade, cheques, pegatado, fazia isso nos finais de semana para ele. Então era para poder sustentar a minha casa, pagar aluguel, né? E aí eu estava morando numa casa nos fundos dos Correios. Nos fundos dos Correios. O Correio estava ali na Dom Manuel Rocha,
de frente à venda do João Binga, Sim, sim, sim. a casa do Sr. Zé Jonas, e tinha 3 cômodos nos fundos da casa. Um quarto, uma sala e um banheiro. Então eu mudei para lá, porque o aluguel era mais barato. Aí surgiu uma ideia de tentar montar uma loja, montar uma papelaria que não tinha em Tocantins. Aí eu conversei com o nosso querido amigo Pitt para me alugar a sala da casa dele. E fui procurar o Marcos. Apoio logístico. O Marcos e fugiu o nome, da casa do estudante. Fui procurar o Marcos com a esposa, que eram os donos da casa do estudante. E propus a eles que eu queria comprar uma mercadoria deles, que eles me dessem uma semana de prazo para mim pagar. Eu traria a mercadoria no sábado, na semana seguinte eu iria, pagava aquela e pegava mais. E assim eu abri a papelaria Tocantins. Primeiro na casa Na do sala Pitt. do Pitt. Depois eu fui aonde é o consultório do menino do João Binga, Sim. do João Carlos. Aí depois eu fui para onde eram os Correios, na frente da casa onde eu morava. Foi ali, aí eu já tinha mudado dali, quando foi na frente ali eu já tinha mudado, já tinha comprado a casa para me morar, já tinha dado uns passos a mais. E inclusive foi nessa época que eu larguei os Correios. Eu saí dos Correios. Porque os Correios continuavam pagando muito mal e eu já conseguia sobreviver sem os Correios. Quando nós, professores, reclamamos de salário baixo, a gente não pode se esquecer que os nossos irmãos funcionários de Correio também continuam penando muito, né? É uma pena. Para uma empresa estatal, não é? É uma pena. Do porte que é os Correios, isso. Né? Ô Paulo, mas você construiu um império um império constituído pela sua família, através da sua querida esposa e dos seus filhos. Fale um pouco sobre eles, quando nasceram, a idade que têm hoje, o que fazem. A minha esposa teve 4 filhos. O meu mais velho está com 42 anos, é o Paulo Eduardo Costa Júnior, é o Júnior do trailer. Sim. O Júnior é formado em educação física, nunca gostou de exercer a profissão. O ramo que ele gosta é gênero alimentício. Ele adquiriu aquele trailer na praça, hoje ele está trabalhando no trailer e fazendo as criações de peixe dele. O segundo filho, eu perdi ele com 1 mês e 10 dias com problema cardíaco. O terceiro filho é o Eduardo. O Eduardo, ele é pedreiro. Ele está hoje já há 3 anos trabalhando na construção daquelas lojas de frente à garagem da Unida em Ubá. Sim. Ele é um pedreiro que gosta de serviço pesado, serviço de pedreiro, serviço bruto. É a profissão que ele gosta. Ele hoje faz o que ele gosta. É uma profissão digna, honrada, muito bem remunerada, graças a Deus, porque um bom profissional de alvenaria custa caro hoje, pela raridade dos bons profissionais. Não é? E a gente sempre embutiu isso muito nele, que ele quer essa profissão, para que ele ganhe dinheiro, ele tem que ser bom profissional. Com certeza. Então ele vem se dedicando muito para chegar nesses termos. E o terceiro é o Carlos Eduardo, o Cacá. Sim. Ele é professor de História, formado em Viçosa, já há 10 anos trabalhando no Espírito Santo. Sim. Fez um concurso público, passou no Estado e trabalha no Espírito Santo. Mora em Anchieta, trabalha em Anchieta e Piúma. Então, você quando quer refrescar, você aproveita a desculpa de ver o filho. É só ir para a casa dele. Exatamente, né? Boa oportunidade. Mas, Paulo, você, além
de trabalhar no Correio, você enveredou para outros empreendimentos. Fale aí do seu trabalho com empresa de ônibus. Teve um período, Joaquim, nessa época que a papelaria cresceu muito, estava muito boa. Naquela época do Collor, nós ganhamos bastante dinheiro, porque a coisa ficou muito... Quem tinha o comércio e soube explorar, conseguiu ganhar dinheiro. Você foi pioneiro no setor. Sim, isso? Era uma coisa que a cidade... Contei muito com a ajuda do Sr. Rubens, que o Sr. Rubens era o homem dos livros. Assim que eu abri a papelaria e comecei a trabalhar, eu fui perguntar ao Sr. Rubens se tinha alguma coisa que eu podia fazer para ajudar ele na venda de livros. Ele falou, tem sim. Eu quero que você passe a vender todos os livros. Então ele me ajudou muito, porque ele passou aquele serviço para mim, o que era um serviço que os alunos todos compravam, então ajudava muito na volta às aulas. E aí desenvolvi bem com aquilo. Depois, na época depois do Collor, veio aqui outros planos, que o governo ficou ruim, o dinheiro ficou difícil. Aí nós começamos a vender passagem para a Unida, na loja, na papelaria. Já estávamos na Praça do Rosário. Sim. E começou... A história da papelaria dura quanto tempo até hoje? A papelaria hoje está fazendo 42 anos. Nossa. É uma vida. Com certeza. Então, começou a ficar muito ruim, e eu falei com a Ana assim, olha, eu preciso de arrumar outra fonte de renda. E nós começamos a vender a passagem ali, e a passagem me vislumbrou que tinha oportunidade de eu fazer uma outra renda com aquilo. Aí eu me propus a Unida a abrir um ponto de venda de passagem em Tocantins, com uma parada de ônibus, com embarque de passageiro, ali perto ao Xangô. E assim eu fiz ali o primeiro ponto de venda de passagem. No princípio foi começando, você leva uns meses até o pessoal ficar sabendo, conhecer, mas como eu fazia questão de atender os ônibus de manhã, a partir das 5 e pouca da manhã, até 11 horas da noite, então eu conseguia apanhar um conhecimento muito rápido. Então começou a dar resultado. Aí surgiu a terceirização da época da aviação Salutares, que foi uma novidade, porque não existia terceirização na época. Aí eu fui atrás, busquei e consegui terceirizar o serviço das Salutares. Aí eu já estava atendendo Tocantins e Ubá. Sim. Olha, capacidade de trabalho, vontade de trabalhar, força, garra, nunca lhe faltaram. Mas eu tive o prazer também de me aproximar do Paulo Eduardo Costa no viés da política. Nós tínhamos um ídolo na política, o nosso saudoso Corrado Roberto, não é? Que a gente brincava o JK de Tocantins, porque até bem pouco tempo, se tirasse de Tocantins o que o Corrado tinha feito ou tinha trazido, sobraria bem pouca coisa. Sim, é claro que novos administradores depois deram sequência. O Silas, agora tetracampeão, também realizou muito, mas nós somos testemunha ocular da vida política do nosso saudoso amigo e companheiro Corrado Roberto. E o Paulo, tanto ele como eu, nós fomos uma espécie de secretário sem pasta do Corrado, né? Eu sempre gostei de escrever alguma coisa. Quantas vezes ele ligava para minha casa em Ubá e falava, ó, eu estou indo em tal lugar. O Joaquim já escreveu o meu improviso, né? Então a gente se gostava, a gente conhecia o homem que ele era, as dificuldades que tinha, principalmente ao discursar, e a gente prestou a colaboração na parte burocrática da política, registro de partido, de candidato. O Paulinho ajudou, né? Nós fomos muito felizes, até que
O Paulinho também, motivado pelo Zeca Firmino, né? Ele entrou na política e se tornou vereador. Me tornei vereador, né? Fui vereador por um mandato, não disputei mais, mas na época foi uma época muito difícil, eu tinha pouco conhecimento até, mas tentei aprender um pouco e tivemos um prefeito, que era um prefeito muito bom para o povo, mas muito difícil para lidar com ele quando se tratava da parte das leis, que era o nosso querido amigo Angelino Arruda. Sim. Né? O Angelino, ele foi um prefeito que cuidou muito da população, cuidou muito do pobre. Chamado prefeito dos pobres. Dos pobres. Era o famoso calça larga. Isso. Ele realmente, ele fazia, mas ele não preocupava se aquilo podia, se não podia, se tinha lei que permitia, se não tinha, e ele fazia assim mesmo. E depois virava assim, se viram e conserta. A Constituição de 1988 pôs um freio nisso aí. Sim. Até 1988, a política, a verba que era de um setor podia ser usada para o outro, e enfim, era uma confusão danada, uma bagunça organizada. O prefeito comprava e pagava do jeito que ele queria. É Isso. como se ele estivesse fazendo, como se a prefeitura fosse o bolso dele. E infelizmente o Angelino, ele tinha esse viés dele exatamente nessa. Porque ele, com muito pouca instrução, ele não tinha tanta. Até que as meninas, a Ana ajudou ele muito, a Ana, a menina dele, ajudou ele muito. Depois que a Ana começou a se ajudar, ficar do lado dele para botar algumas coisas, procurar seguir as leis, ajudou muito. Porque ele, se deixasse, ele fazia. A prefeitura precisa de um caminhão, precisa. Eu tenho dinheiro que dá para me dar entrada no caminhão, eu vou lá e compro o caminhão. Ele comprava o caminhão e depois os vereadores que se viravam para enquadrar na lei. Importante dizer que o nosso saudoso amigo também, Angelino de Arruda, ele foi prefeito de Tocantins por 2 mandatos, era um idealista, um coração maior do que ele, conhecido aí pelo povão como o Calça Larga, não é? E era uma pessoa muito popular, gostava muito de povo, de carnaval, de baile, enfim, ele não se pertencia, mas, conforme você elucidou, ele tinha não tanta cultura, o que dificultou muito, mas o nosso respeito, a nossa saudação, a memória dele, era uma pessoa, muito querida, e ele participou daquele trinômio de revezamento na política, porque a política é cíclica, também é municipal. Nós tivemos primeiro Joaquim Santiago e Dr. João Pinto, depois começou um novo ciclo de Corrado, Paulo e Angelino, e depois outros ciclos vieram, não é? Então a política muda. Quem pensa que fica eterno nela está se enganando. E lá em cima também muda. Apesar de ter líder aí que achar que se basta e que não quer mudar. Mas o futuro está reservado para outras coisas, se Deus quiser, para melhor. Paulinho. Automecânica Reinaldão, veículos leves, pesados, de pequeno, médio ou grande porte, álcool, gasolina ou diesel. Automecânica Reinaldão, esse não deixa você na mão, ao lado do Fumo Sabiá, em Tocantins. Agrominas, tudo o que você precisa para a sua criação ou animal de estimação, além de agroferragens e utensílios agrícolas em geral. Agrominas no bairro Grama, telefone ou zap 99827-2303, falar com Leandro. WD Oficina Mecânica, vai viajar ou tá voltando de viagem? Então leva o poçante para dar uma conferida, afinal ninguém quer ter problemas na estrada. WD Oficina Mecânica no bairro Grama, em Tocantins.
A Liber Sistema de Automação, em Ubá e toda a região. Tudo que a sua empresa precisa para continuar crescendo e melhorar ainda mais o atendimento ao seu cliente. A Liber Sistema de Automação, em Ubá e toda a região. Nós estávamos falando sobre a boa política da nossa época, né? Nas gestões de Corrado Roberti, Angelino de Arruda, Paulo Serrano de Carvalho, e nós tivemos uma participação, pudemos colaborar um pouquinho e aprender muito com a boa política que era feita nessa terra. Eu quero só, Joaquim, dar uma pincelada nessa parte de política, igual, por exemplo, Paulo Serrano de Carvalho. Paulo Serrano foi o prefeito que eletrificou todo o município de Tocantins. Ele é o responsável pela eletrificação rural do município inteiro. Ele começou pela terra dele, Beija-Flor. Não, ele começou pelo Santo Antônio. Santo Antônio? Santo Antônio. Isso. Ele eletrificou todo o município. O Angelino foi o prefeito que construiu as primeiras casas populares e entregou a casa antes de terminar o mandato dele. Ele ajudou a carregar os moradores no carro dele para botar dentro da casa, para ninguém deixar de entregar a casa. As famosas casinhas do ginásio. Bairro São Gabriel hoje. Quando eu lembro disso, tem hora que me dá arrepio. Eu falo assim, o homem fazia, e eu às vezes converso com uma senhora daquelas mais de idade, que eu conheço desde a época, que eu falo com ela assim, saudades que vocês têm do tigelinho, hein? Aí ela pega e dá uma risada e fala assim, Paulo, você nem imagina, se hoje eu tenho onde morar, agradeço a ele. Exato. Então, é bom que se ressalte isso, e é um objetivo do programa, ressaltar valores do nosso demonstrar valores daqueles que pode ter sido o que foi, mas foi um homem que dedicou ao pobre aquilo que ele se prometia de fazer e conseguiu, ele fez. Sim. Paulo, você também, além isso aí vem de berço. Quem foi responsável por isso foram Dodô e Dona Efigênia, que criaram vocês, os filhos, com dignidade, com respeito, com trabalho, com cidadania, não é? E quem, graças a Deus, teve a oportunidade dessa cultura, dessa educação de berço, aprendeu também a ser cidadão e a ser fraterno. Você mais a Ana, vocês são uma pequena liderança também na nossa igreja católica, né? A Ana, em vários segmentos, você também. Fale um pouquinho sobre isso. Eu até que eu não presto assim, muito trabalho à comunidade católica, não prestei muito trabalho, porque sempre envolvido com outras coisas, mas a Ana até pouco tempo ela era catequista, fazia parte de alguns conselhos da igreja, então ela sempre esteve mais envolvida do que eu. Eu agora que eu venho tendo um pouquinho mais de tempo que pensando assim em ajudar em alguma coisa. Então a gente sempre tem procurado ajudar nas festas do padre, ajudar alguma coisa, igual estou tentando dar uma ajuda no São José agora, mas assim, eu nunca deixei de ir à missa toda semana. O domingo é sagrado. Por cooperação, você sempre ajudou, não é? Gente, existe um princípio de que está até na Bíblia, a fé sem obras é morta, não é? A gente tem que demonstrar o amor para as pessoas, dedicando o amor àquela pessoa que necessita. Aquela pessoa. E, além da igreja, além das amizades, além da solidariedade que você, como filho do Dodô e da Efigênia, você sempre teve, porque você herdou isso deles, você ingressou em uma entidade que eu também tenho honra e prazer de fazer parte dela, chamada Rotary Internacional. E
eu faço parte do Rotary Club de Ubá, né? Alguém me pergunta, inclusive o saudoso Ari Marciano me interrogava isso numa reunião festiva no Rotary Club de Ubá, e falava, ele até brincava comigo e falou: Joaquim, você é um traidor, porque você devia fazer parte do Rotary Club Tocantins. Aí eu chamei o companheiro Ari Rosignoli e falei: Ari, por que eu faço parte do Rotary Club de Ubá? O Ari falou: meu padrinho de Rotary, porque eu te convidei. Aí eu respondi para o nosso saudoso Ari: Ari, com todo respeito, eu sempre almejei, ninguém me convidou, aqui me convidaram, eu faço parte. Mas o Rotary, a exemplo da igreja, o Rotary em Ubá, Tocantins, Rio Branco, Piraúba, Rio Pomba, o Rotary é internacional. E o princípio do Rotary é dar de si sem pensar em si, mas beneficia quem melhor serve. Então esse é o princípio seguido desde o Bill Gates nos Estados Unidos. O Papa Francisco é nosso companheiro de Rotary, ele do Rotary de Buenos Aires, né? Mas por mãos de quem você ingressou no Rotary Club Tocantins, que, diga-se de passagem, é um dos tentáculos do Rotary Club de Ubá, que o fundou. Quem me levou para o Rotary foi um ex-patrão, meu querido, saudoso Ivan da Rocha Pinto. Sim. O Ivan do Macarrão. Dos mais conceituados e queridos companheiros do Rotary no distrito. O Ivan, como muito amigo, né, que nós trabalhei com ele antes do quartel, vários anos, lá na fábrica com o pai dele, comecei com o pai dele, depois trabalhei com ele. Aí ele falou comigo assim: vem pro Rotary, eu preciso de você. E eu tinha passado pelo Interate, nós tivemos um Interate de ouro em Tocantins há uns anos. Esse Interate eu fiz parte dele, então a gente tinha experiência de Interate, aí fui pro Rotary. Isso já tem 41 anos. E eu falo para você que está nos assistindo, o Rotary é uma ONG, ou seja, uma organização não governamental. O conceito de Rotary internacional é tão grande que o Rotary faz parte da ONU, mesmo não sendo país. O Rotary tem os melhores conceitos nos mais de 220 países do mundo. E o princípio é o mesmo dos companheiros: dar de si sem pensar em si e servir a comunidade nos mais diferentes viés: educação, saúde, a campanha da polio, praticamente a erradicação da polio no mundo, é um trabalho de Rotary internacional. Mas o Paulo, levado pelo saudoso Ivan da Rocha Pinto, ele ingressou no Rotary, e lá, gente, é uma ONG, é uma entidade que presta serviço à comunidade, onde a gente paga um pouco para servir. Sim, sim. A gente tem as obrigações com o nosso clube, cada clube, para custear suas despesas, exige uma mensalidade. A gente faz isso com carinho, porque sabe da finalidade. Sabe da aplicação daquele dinheiro. Isso. Então o Paulo, ele ocupou. Quais as funções que você ocupou em Rotary até se tornar o seu atual presidente? Eu fui secretário 2 vezes, fiz alguns meses de tesouraria, protocolo eu só substituí. Sim. E fiz parte da Fundação Rotária. No ano de 70 e qualquer 70 coisa. Isso. Não me lembro. E há 25 anos atrás, no ano de 2000, eu fui presidente.
E agora estou como presidente, terminando o meu mandato. Estou como presidente 25 anos depois. Dos seus sonhos transformados em projetos, fale aí, você deu sequência àqueles projetos que o clube sempre realiza, receber a governadora, fazer a campanha da polio, qual o projeto que o Paulo falou, esse eu vou implantar, isso aí vai dar certo, está dando certo? Quando eu assumi o ano passado, a primeira coisa que o nosso clube precisava era de mudar a cara do clube. O clube vai ficando cada dia mais velho, de acordo com a idade do clube. Nós já fizemos 50 anos, tivemos aí uma bela festa do cinquentenário do clube. Mas a fundação foi em torno de 75, 1975. Isso. E o clube estava com a cara suja, precisando de limpar, de dar uma reformada, porque a gente hoje está numa sede emprestada. Então, os proprietários não vão arrumar. O clube não tem renda para arrumar. Eu me coloquei e falei só, a primeira coisa, antes de eu tomar posse como presidente, foi vou limpar a sede. E consegui limpar a sede. A sede do clube hoje tem uma cara diferente. É uma sede bonita, central, e quem não foi lá num aniversário, num evento filantrópico e em vários eventos realizados pelo poder público? Rotary, gente, é serviço. Se você tem curiosidade, visite o Rotary Clube de Tocantins, reunião toda quarta-feira às 20 horas, né, Paulo? 20 horas. Você chega lá, você participa, vê como é o funcionamento. Ao visitar, você não paga nada, nem é obrigado a nada. E, quem sabe, você visita um clube, gosta da sistemática, você quer também ajudar a servir e você ingressa nessa grande roda de amigos a serviço da comunidade e do mundo, que se chama Rotary Clube Internacional. E o mais interessante é que o Rotary tem uma fundação rotária, que é onde é direcionado todas essas arrecadações, todas as contribuições são direcionadas à Fundação Rotária, que aplica na íntegra todo o dinheiro, cada centavo que ela recebe. É uma coisa para se pensar, que se a Fundação Rotária receber $1, ela aplica $1. Se ela receber $1.000, ela aplica $1.000. Ela não tem nenhum custo para o dinheiro que ela recebe. É todo trabalho voluntário. Importante dizer que o nosso companheiro americano, Bill Gates, aquele pobretão lá, que o mundo inteiro conhece, ele, como uma pessoa bem-sucedida, também monetariamente, o Bill Gates, ele fala assim para o companheiro: em qualquer projeto benéfico para a comunidade, para o mundo, faça um projeto que, se vocês conseguirem $1, eu coloco 5 por cima para ajudar. Então, é um voluntário, é um entusiasta de Rotary, e a gente tem prazer em fazer eventos e ajudar o clube a servir a comunidade, porque esta é a sua meta maior. Paulo, se a gente começa a falar sobre Rotary, aí a gente vai gastar muito mais programas. O Rotary, a cada ano, ele tem um pensamento, ele tem uma frase mestre, não é? Esse ano, o lema do Rotary é a magia do Rotary. Qual que é essa magia? É servir, é trabalhar para servir a comunidade. Porque o poder público, seja ele municipal, estadual ou federal, não consegue fazer tudo. Então, as entidades, as ONGs,
complementam aquilo que o poder público faz, deixa de fazer. Então, a gente, como rotariano, como companheiro, como amigo, como pessoa que, após uma vida de trabalho, tanto Paulo como eu, a gente está se doando para a comunidade e também como companheiros de Rotary. Se você tem o ideal de servir, junte-se a nós. Sim, venha para o Rotary, venha fazer parte desses milhões de pessoas em volta do mundo que estão, como a nossa roda dentada, 24 horas trabalhando para servir alguém, dando de si sem pensar em si. É muito importante dizer que no intervalo de um programa a outro, o Paulo me falava do seu sonho, da busca de ajuda para promover uma coisa que o nosso Tocantins, apesar de uma cidade boa, uma cidade dinâmica, uma cidade que está desenvolvendo a olhos vistos, né? Cada gestor que a administra faz um pouquinho mais, ela precisa de coisas importantes. O Paulo, enquanto cidadão, enquanto voluntário, enquanto rotariano também, ele está ajudando a desenvolver um projeto muito importante. Que projeto é esse, Paulinho? Nós estamos tentando, através de um amigo que eu conheci há pouco tempo, que tem um interesse muito grande em fazer alguma coisa para a nossa cidade, tentando chegar, fazer o projeto com um projeto técnico, um projeto de engenharia técnica e na área do tratamento do esgoto do município, a coleta e tratamento do esgoto do município. E também a recuperação do serviço de água, porque a cidade vive um problema seríssimo. A pessoa, você fala que a água que está chegando na sua casa, ela não tem qualidade. Mas ela não tem, ela perde a qualidade no meio do caminho. Por quê? Essa água corre num cano de ferro, que está aí desde lá da época do nosso amigo Conrado, no primeiro mandato dele, que ele colocou os canos de ferro na cidade. Mais de 40 anos, gente. Certo? Enferruja. Então, enferruja. Então, essa água vaza, essa água pega a terra, às vezes essa água pega um esgoto que arrebenta. Então, o município tem essa carência. Antes da nossa entrevista aqui, você viu eu na ligação telefônica. Então, é um processo, uma pessoa, o Laís está tentando trazer isso, para fazer uma parceria com a prefeitura, para a gente buscar recursos junto às ONGs que mexem com a parte de água, da ANA, do IGAM, empresas de ONGs que têm dinheiros arrecadados para esse fim, para esse tipo de coisa, para ver se a gente consegue levantar recursos para aplicar no município. Aproveitando a oportunidade e já encerrando, a gente envia um grande abraço de agradecimento antecipado a esse grande e conceituado tocantinense nas mais diferentes áreas, a Laírton Couto. Ele é professor, mestre, doutor da Universidade Federal de Viçosa, ele que passou pela Embrapa e por muitos cargos importantes aí, inclusive no Estado. O nosso agradecimento como munícipe, como tocantinense, porque ele, ao se aposentar, ele quer se doar fazendo projetos ao nosso município, também pela nossa comunidade. Paulo, muito obrigado pela sua participação. Eu tenho certeza que a nossa comunidade, a partir de hoje, conheceu um pouco mais do Paulo Eduardo Costa. A gente agradece ao Paulinho do Rotary, da ANA, Paulinho da papelaria, e numa próxima oportunidade nós estaremos de volta, sempre sexta-feira às 19 horas. Obrigado e até lá. Obrigado, muito obrigado.